Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, a gente vai conversar sobre saúde com o médico endocrinologista Gil Lucena. Antes de eu começar a nossa conversa, eu preciso lembrar aqui que recentemente, há cerca de uns 15 dias, a Polícia Civil executou uma série de operações, diligências policiais e tudo, e concentrou esforços para desmantelar uma rede de criminosos que estavam comercializando e alimentando uma cadeia de consumos vinculadas aos esteroides e anabolizantes. Bom, nós, com o médico Gil Lucena, nós não vamos conversar sobre o caso concreto em si, mas o que a gente vai falar aqui é do espírito da coisa, né? Quais os prejuízos para a saúde de uma pessoa que consome esse tipo de produto? Bom, essa é a pergunta mais óbvia, Lucena. Afinal de contas, qual o prejuízo para a saúde de um jovem? Geralmente, quem consome esse tipo de produto é jovem. Qual o prejuízo para a saúde dele? Se você pudesse diferenciar o que é esteroide e o que é anabolizante, se é a mesma coisa ou se tem alguma diferença, e quais os prejuízos? Então, primeiramente, muito boa tarde. Boa tarde a você, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um tema muito interessante, que gera bastante dúvidas, e nos últimos tempos, mais ainda. Mais ainda. Então vamos lá. Esteroides anabolizantes, ou simplesmente anabolizantes. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma classe de medicamentos derivados da testosterona, que é um hormônio que é produzido naturalmente em grandes quantidades pelos homens e em pequenas quantidades pelas mulheres. Esses hormônios têm diversas funções no nosso corpo. Uma delas é o aumento da massa magra, da massa muscular, e a diminuição de gordura. E é justamente em busca dessa função que as pessoas vêm utilizando de forma irracional os anabolizantes. Em geral, as pessoas que fazem mau uso dos anabolizantes combinam diferentes tipos de anabolizantes e ainda utilizam em doses bem acima das doses recomendadas. Então, os resultados adversos, os efeitos colaterais, aparecem com maior prevalência. O que o senhor destacaria dos efeitos colaterais? Eu destacaria dentre eles transtornos psiquiátricos. Os usuários eles têm maior chance de apresentar síndromes de ansiedade, como síndrome do pânico. Popularmente nós chamamos de fica meio aperreado, né? Sim. Eles têm um maior índice de depressão, eles podem apresentar alterações cardíacas, como aumento da pressão arterial, inclusive infarto agudo do miocárdio. Eles podem apresentar maior risco de terem alguns tipos de câncer, como por exemplo câncer de próstata e câncer no fígado, e apresentam alterações a nível de fertilidade. Esses usuários podem ficar inférteis. Bom, por que esses medicamentos são produzidos? Eles devem servir, ter uma boa utilidade, senão eles não existiriam. Por que se produz esse medicamento? É uma excelente pergunta. Então é importante deixar claro que a prescrição de anabolizantes ela é legal. O médico pode e o médico deve prescrever anabolizantes quando há as indicações precisas. De uma maneira geral, a principal indicação do uso dos anabolizantes é quando o corpo para de produzir esse hormônio chamado testosterona. De uma maneira geral, a partir dos 50 anos, os homens começam a ter uma queda nesses níveis de testosterona. Entretanto, a maioria não vai ter uma deficiência absoluta. Porém, em alguns casos, pode haver níveis abaixo do recomendado, e aí, nesse caso, o médico deve, então, prescrever os anabolizantes. Ele faz um ajustezinho, né? O médico vai fazendo um ajuste. É uma reposição hormonal. Reposição hormonal. Exatamente. Porém, tem doses recomendadas, né? Qual o hormônio é mais recomendado para cada pessoa. E, na prática, as pessoas que utilizam para aumentar o rendimento esportivo ou para fins estéticos, utilizam 10 a 15 vezes a dose recomendada. Bom, você é um jovem médico, esse assunto não é um assunto novo, certamente na academia de medicina já teve vários debates a respeito desse assunto, o assunto continua em debate aqui fora na sociedade. Bom,
Diante desse cenário, qual é a perspectiva para que esse problema, pelo menos, diminua? Como é que a gente pode não ter jovens envolvidos com esse tipo de consumo? Isso como você mesmo citou, é um problema que não é de hoje, né? As sociedades médicas, e principalmente as sociedades de endocrinologia do Brasil e de diversas regiões do mundo, eles buscam conscientizar a população. Eu acho que esse seria um bom início, conscientizar os jovens quais são os riscos de se utilizar essa espécie de medicamento para fins estéticos, que são doses acima dos recomendados. Além disso, nas farmácias são exigidos receituários especiais, que devem conter, além do carimbo do médico, o CID da doença para a qual o médico está recomendando e indicando o anabolizante. Perdão, o CID, o que é isso? Desculpa, o CID é o Código Internacional de Doença, certo? Quando o médico prescreve um anabolizante, ele tem que escrever qual é o número correspondente dessa doença ao CID que ele está indicando o anabolizante. Certo. Além de ter o código dessa doença, tem que ter o CPF do médico. Então, existe um receituário controlado para esse tipo de medicamento. Tudo isso com o objetivo de reduzir o uso irracional dos anabolizantes. Luciana, tem uma pergunta aqui que eu já tinha até pensado em fazê-la, acabei esquecendo, mas teve um telespectador que foi mais esperto do que eu. Eu gostaria de saber se o suplemento alimentar causa algum mal para a saúde também. Importante. Boa pergunta. Suplemento alimentar não tem nenhuma relação com esteroide anabolizante, não é anabolizante, né? Porém, deve ser usado sob supervisão médica e também com indicação médica apropriada, porque, como todo suplemento, como todo medicamento, pode ter sim algum risco à saúde. Tem uma outra pergunta aqui. O uso dos anabolizantes diminui a libido? Que é o desejo. A libido é um hormônio? Não, a libido é o desejo sexual. É o desejo sexual? Isso, sim. Diminui o desejo sexual? Sim, uma das consequências do uso crônico, né, prolongado dos anabolizantes é a impotência sexual e a queda da libido. Mas, Luciana, então o negócio é danado mesmo, porque aí o camarada fica bonitão, mas aí não consegue, tem impotência. É justamente isso. A melhora é somente estética. Como é que a gente... então, o que vocês, médicos, alimentam é a ideia de trabalhar a educação dos jovens. Você acha que, se, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, fizesse uma campanha nas academias para que esse tipo de problema fosse... Porque isso, se não for pela educação, pela formação, não vai ser, porque sempre vai ter um camarada que vai conseguir esse remédio de forma ilegal. De forma ilegal, né? Existem diversas campanhas que são realizadas anualmente. A última foi no dia 15 de julho, onde é comemorado o Dia Nacional do Homem, né? E pelas redes sociais, Facebook, Instagram, as sociedades de endocrinologia, de nutrição e as que trabalham no dia a dia com hormônio, fizeram uma campanha chamada Bomba Tô Fora, né? Onde foi divulgado os efeitos colaterais, todos esses que já citei, mais alguns, em que a gente tenta demonstrar em que os riscos não valem a pena perante ao benefício somente estético. Tem um dos medicamentos, e é sempre recorrente nas reportagens, que são aplicados em cavalos. Que medicamento é esse? Se já não bastasse o uso em doses acima do recomendado, muitos usuários utilizam medicamentos importados de procedência duvidosa, muitas vezes falsificados, medicamentos que são misturados com outras substâncias tóxicas e medicamentos de uso veterinário. Então isso é uma realidade. E esse medicamento de uso veterinário segue o mesmo princípio, de diminuir a massa magra... De aumentar a massa magra e diminuir a massa gorda. No caso, eles seriam para potencializar os efeitos dos anabolizantes humanos. Bom, existe perspectiva, pelo cenário que o senhor percebe aqui no Acre, de que esse ambiente diminua? Eu acredito que sim. Né? Nós como médicos, nosso dever é orientar, né, como estamos fazendo nesse momento, e acredito que se o jovem, se os usuários fossem melhor orientados quanto aos riscos de se usar esses medicamentos, com certeza eles pensariam duas vezes. Muitos do que usam não sabem das possíveis consequências. Para finalizar a nossa conversa, Luciana, se eu sou jovem
e eu me empolguei, fui influenciado pelo meu amigo e tomei esse medicamento e me arrependi. O que eu tenho que fazer? Simplesmente parar de tomar? Ou eu preciso ter algum... Perfeito. O primeiro ponto é a suspensão imediata do anabolizante. O segundo ponto é procurar um médico de confiança para realizar diversos exames para saber se esse uso, mesmo que curto, teve alguma consequência ao seu corpo. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Acho que deu pelo menos para entender a seriedade que o problema exige e a maturidade com que ele precisa ser encarado, né? Mas por um comportamento privado, né? A pessoa precisa se conscientizar de que faz mal. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Lembrando que esse terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista volta amanhã. Até lá.